Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fonoline, da área de audiologia. Me formei em fonoaudiologia pela Universidade Federal da Bahia, onde eu estou fazendo fiz meu mestrado, né? Estou fazendo meu doutorado. Também sou especialista reconhecida pelo Conselho. O nosso tema de hoje é um tema que está num boom, né? Eu queria conversar com vocês sobre o PEAT, mais precisamente sobre PEAT clique, PEAT frequência específica. Quando eu faço cada um, quando cada um é indicado, quando eu devo fazer um, o que um avalia, o que o outro avalia. Por que eu queria conversar com vocês? A gente tem um aumento muito grande de demanda de avaliação auditiva dos pacientes, né? A gente está tendo um boom de diagnóstico de autismo, de atraso do desenvolvimento, de desenvolvimento atípico dessas crianças, e isso acaba demandando para a gente da audiologia de fazer o diagnóstico auditivo desses pacientes, porque isso é um diagnóstico diferencial. E aí, alguns de vocês já me viram conversar sobre isso, a gente já conversou sobre isso antes. O PEAT não deve ser o primeiro exame de escolha para fazer o diagnóstico auditivo de ninguém, nem de criança, nem de adulto, a não ser até 6 meses de idade. Não sei como é o dia de vocês, mas na minha prática clínica, eu vejo que mesmo não sendo um exame padrão ouro, nem um exame de primeira escolha, a gente recebe muita criança com pedido de PEAT. Além de ter essa questão, né, que deveria ter sido feita a audiometria antes, e aí a gente pensar num PEAT se tiver uma suspeita retro, ou se a gente não conseguir fazer áudio, a gente ainda tem um outro quesito, que principalmente se a gente pensar em plano de saúde, a gente só tem a cobrança de um procedimento que se chama PEAT, mas a gente não tem só um PEAT. A gente tem o PEAT automático, que a gente vai usar na triagem. A gente tem o PEAT que a gente usa o clique, como som de estímulo, e a gente tem o PEAT de frequência específica. Não são tudo mesmo PEAT, mas como plano de saúde tem um procedimento que chama PEAT, o BERA, né, se a gente pensar ainda na sigla em inglês, que está caindo em desuso, acaba que tudo é pedido como PEAT e tudo não é o mesmo PEAT, são potenciais, mas tem indicações diferentes, e nos dão informações diferentes. Então, a gente precisa saber exatamente quando a gente usa cada um deles. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui. Vou falar rapidamente do PEAT automático, a gente fala do clique e do frequência específica, tá? Primeira coisa, para saber quando usa cada um, a gente tem que saber o que cada um avalia. E é muito legal a gente também entender só um pouquinho da história, para a gente entender por que o PEAT, sem nada, que é pedido, que eu interpreto como sendo um PEAT clique, ele ainda é tão difundido. A gente tem que lembrar que quando o exame foi criado, que era aplicado em todo mundo, a gente só tinha o PEAT clique, que a gente vai usar para estimular essa via auditiva, o estímulo clique, que é o mesmo estímulo, por exemplo, que a gente usa nas emissões transmissões para fazer a triagem auditiva neonatal. O que acontece é que, como tudo nessa vida, a gente foi evoluindo e a gente foi descobrindo coisas importantes para o clique, mas certas limitações, e foram se desenvolvendo outras técnicas para compensar as limitações que o clique tem. Então, rapidamente, a gente pensando num PEAT automático, ele é usado só para a triagem auditiva, naquele caso em que o paciente tem um indicador de risco para perda auditiva. Então, ele passou ou ele falhou na triagem, se ele passou nas emissões células ciliadas, ok, se ele falhou, não sei, e eu preciso, além disso, avaliar nervo porque ele tem um indicador de risco. Eu vou fazer o PEAT automático nesse bebê, que vai me dizer se o nervo está ok ou não está, e o meu resultado é passa ou falha, se eu estou fazendo triagem. Se o meu bebê passa, eu digo o nervo está ok, e ele escuta até 35, então vejam que no PEAT automático eu posso ter uma perda leve. Se esse bebê falha, preciso para diagnóstico. Lembre que quando a gente fala de triagem, ela não dá diagnóstico. É passa ou falha aí. Se passou, está tudo ok, ficou tranquilo. Se é falha, eu vou encaminhar para o diagnóstico. O maior que a gente tem é essa diferenciação de PEAT clique e PEAT frequência específica. Como o nome já diz, o PEAT clique ele usa o estímulo clique para estimular a via auditiva, que normalmente vai de 2 a 4 kHz. Parece, segundo as crianças me falam, um barulho de um helicóptero, tá?
O frequência específica, como o nome diz, ele vai usar frequências específicas para estimular aquela cóclea. Então, eu posso escolher 1.000, posso escolher 2.000, eu posso escolher 4.000, eu posso escolher 500. Então, assim, pela especificidade de frequência, eu uso pH de frequência específica quando eu preciso fazer diagnóstico de perda auditiva, quando eu preciso pensar em limiar auditivo. Então, uma criança que falhou na triagem auditiva, eu preciso ver se escuta ou se não escuta. Uma criança que não condicionou para fazer audiometria e que está com uma atraso de desenvolvimento atípico, está no protocolo de autismo. Então, para eu determinar limiar auditivo, quanto que essa criança escuta, ela é normal, ela tem uma perda leve, ela tem uma perda moderada, eu vou pensar em pH de frequência específica, porque eu vou fazer pesquisa de limiar eletrofisiológica em 1.000, em 2, em 4 e em 500. A partir do que eu achar desse limiar, eu consigo pensar no que seria o limiar auditivo dessa criança. Ai, professor, então a gente só usa pH de frequência específica para tudo, já que ele é mais específico, como o nome diz. O pH Clique ainda tem um uso importantíssimo. Lembrem, gente, o pH, a princípio, quando ele foi criado como um exame eletrofisiológico. Ele serve para avaliar a via auditiva da saída do nervo até tronco encefálico. Ele serve para ver se o nervo está conduzindo o som bem. Se a gente pode afastar o que a gente chama de alteração retrococlear, né? Que é mais ou menos a maioria da nossa indicação para pH no adulto, porque o pH faz bem o adulto faz bem a audiometria, eu só preciso, se ele tem um zumbido, se ele tem uma perda sensório neural, afastar esse neural. Como eu estou pensando em avaliar como o nervo funciona, eu não estou pensando em pensar em limiar auditivo, eu preciso estimular bem essa via. E o clique estimula essa via maravilhosamente bem. Quem tem experiência de clique e frequência específica sabe que o registro com clique é maravilhoso se você comparar com frequência específica. Por quê? Porque no clique eu estou super estimulando essa via auditiva, enquanto no frequência específica eu só estou lá em 1.000, em 4. Então, quando eu penso em avaliar condução nervosa, neurodiagnóstico, ver se o nervo está funcionando bem, eu vou usar o PEAT Click. Quando? Adultos com queixa de tontura, adultos com queixa de zumbido, adultos com perda sensório-neurais, né, para eu saber se é sensorial, se é neural, adultos com dificuldade de entendimento de fala, a gente tem várias indicações para neurodiagnóstico. E crianças prematuras, lembrem que a nossa via auditiva, ela matura com o nosso desenvolvimento. Crianças com indicadores de risco para perda auditiva, né, para deficiência auditiva retrococleares, crianças que não estão se desenvolvendo como esperado. A gente sabe que pode ser uma questão retro que está afetando o desenvolvimento dessa criança. Então, se a minha ideia é ver se o nervo está ok, eu vou usar clique. Agora, se a minha ideia é tentar saber o quanto essa pessoa ouve, não adianta eu usar o clique. Por quê? Vamos supor que eu ache normal, limiar fisiológico normal com clique, vai de 2 a 4. Eu não sei se está normal 2, se está normal 4, se está normal tudo, se um está, outro não está. Claro que você fazer uma pesquisa de limiar com clique já te ajuda. Eu, por exemplo, quando tem uma criança que vai fazer frequência específica, a primeira coisa que você tem que fazer é neurodiagnóstico. Eu só posso pesquisar se aquela via está ouvindo bem ou não, se ela estiver funcionando bem. Então, eu preciso de um neurodiagnóstico ok para poder fazer pesquisa de limiar fisiológico. E eu gosto de sempre antes fazer uma pesquisa com clique, mas eu não paro ali. E o que a gente vê hoje em dia, muitas vezes o diagnóstico auditivo de normal ou alterado ser fechado apenas com clique, isso não pode acontecer. Eu também não acho que a gente tem que, como eu vejo às vezes acontecer, então não vou fazer clique com ninguém, precisa de limiar e segue o barco. Qual que é o problema? O clique ele é muito mais acessível. Para você ter frequência específica, você precisa de um módulo à parte do seu equipamento, que muita gente não tem. Tem muito lugar que não tem nem acesso à frequência específica se quiser. O próprio profissional ele precisa de um treinamento específico para fazer frequência específica, o registro aparece de uma forma diferente, então muitos lugares não têm acesso à frequência específica. Frequência específica é um exame muito mais demorado. Enquanto no clique eu vou fazer
um lado, outro, uma pesquisa de limiar, no frequência específica eu vou fazer isso 4 vezes em cada lado. E no frequência específica tem que estar dormindo. Não existe essa opção. O movimento do olho atrapalha na frequência específica. Por quê? Eu estou estimulando menos aquela via auditiva, eu estou estimulando em uma frequência só. Enquanto no clique, eu estou estimulando em um monte de frequência. Então, sim, o diagnóstico auditivo, se você for basear ele só no PEAT, ele tem que ser com frequência específica. O que acontece é que a gente tem que ter uma coisa que chama raciocínio clínico. Então, assim, se você consegue fazer uma audiometria, você consegue fazer uma emissão, você consegue fazer um PEAT, e o que você tem é pesquisa de clique, talvez a gente consiga fechar esse exame. Eu não acho que a gente tem que demonizar até a pesquisa preliminar de clique. Eu acho que ela é válida. Ela ajuda quando você não tem nada, entende? Mas ela não é a ideal. E eu não posso colocar um aparelho auditivo, ir para uma reabilitação de uma criança só com clique, né? Porque se o clique dá normal, não quer dizer que todas são normais. E até se o clique dá uma perda, vamos supor, moderada, não quer dizer que de 2 a 4 está moderado, né? Você não tem especificidade de frequência, o que é um problema. Mas, às vezes, a gente tem que lidar com o que a gente tem. Então, assim, eu não acho que tem que ser demonizado, mas a gente tem que entender as limitações dele e não pode fechar um diagnóstico com uso só de clique. Diversos cursos aqui que falam de avaliação infantil, a gente tem um curso sobre emissão, a gente tem um curso sobre audiometria infantil, que como eu falei com vocês aqui no início do vídeo, às vezes é muito deixado de lado, eu não concordo. E a gente tem um curso sobre PEAT, né, que a gente vai falar de frequência específica, a gente vai falar de limiar de clique, e ainda tem um curso só sobre laudo, em que a gente tem modelos de laudo para PEAT, frequência específica, e para PEAT clique de neurodiagnóstico. Então, eu queria convidar vocês que conhecessem a nossa gama, né, de cursos, sempre tentando trazer uma questão mais prática e clínica. E o que precisarem, estou aqui, pode deixar comentário. Se tiver o curso, tiver alguma dúvida, falar comigo para a gente ficar conversando, tá certo? Eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui, dar aquele like, compartilhar esse vídeo. Aqui no canal a gente não tem só sobre audiologia, né? A gente tem como fonoaudiologia geral, como eu sempre falo para vocês, mas são conteúdos que agregam bastante, né? A gente não pode esquecer que a gente é fonoaudiólogo, então por mais que eu venha falar com vocês sempre algum quesito da áudio, a gente tem que lembrar que os outros pontos também da fonoaudiologia são importantes, tá certo? Mês que vem a gente volta com mais algum tema para a gente conversar. Abraço, tchau, tchau. Não esquece de se inscrever aqui.